O filme começa na cidade de Monstrópolis, onde um monstro chamado Billis estava fazendo um treinamento para assustar crianças na madrugada. Tudo ia bem, mas Billis acaba se assustando com a criança e ele falha no treinamento. Um dos treinadores fala que o maior erro que Billis cometeu foi de ter deixado a porta aberta, pois isso pode fazer com que uma criança entre no quarto. Nesse momento, um monstro chamado Waterloose fala que não há nada mais perigoso do que uma criança e que se elas tocarem os monstros, eles poderão ser infectados. Waterloose fala que os monstros precisam assustar as crianças para usar os gritos delas como energia para a cidade de Monstrópolis. Após isso, é mostrado um monstro chamado James Sullivan, juntamente com seu parceiro chamado Mike Wazowski. Juntos, eles treinam incansavelmente para serem os monstros mais assustadores da cidade de Monstrópolis. De repente, um comercial da empresa onde eles trabalham, chamada Monstros S.A., aparece na televisão e eles ficam muito animados. O comercial fala que as crianças estão sendo cada vez mais difíceis de serem assustadas, por elas assistirem muita televisão. No final do comercial, Mike e Sullivan aparecem, e Mike fica muito contente por ter aparecido na televisão. Mais tarde, eles caminham pela cidade de Monstrópolis e cumprimentam seus fãs. Após isso, eles entram no prédio da Monstros S.A. e Mike encontra sua namorada, chamada Célia. Na empresa, eles também conhecem o principal rival de Sully, chamado Randall, que é um monstro que pode ficar invisível e se misturar a diferentes cenários para assustar as pessoas. Em seguida, eles seguem suas tarefas, onde Mike trabalha como assistente de treinamento, enquanto Sully e Randall assustam as crianças através das portas dimensionais. De repente, um monstro chamado George acaba retornando com uma meia em suas costas, e ao ver isso, é acionado o alerta vermelho e o monstro é descontaminado. Mais tarde, após o trabalho, Mike deseja levar sua namorada Célia para sair, mas ele esquece de arquivar alguns documentos da empresa. Nisso, Sully se oferece para ficar e fazer o trabalho por ele. Enquanto estava mexendo nos documentos, Sully encontra uma porta e ao dar uma olhada dentro dela, uma criança aparece e toca nele. Ele se assusta e Sully tenta devolver a criança ao quarto dela, mas ela se agarra às costas dele. Quando ele a leva de volta novamente para a porta, Randall sai do quarto e Sully se esconde. Randall acaba tirando a porta do lugar e nisso Sully se decide em levar a criança dentro de uma bolsa. Enquanto isso, Mike e Sally estão tendo um jantar romântico e nesse momento Sully aparece e tenta contar a Mike sobre a criança. De repente, a criança acaba escapando da bolsa e todos os monstros ficam apavorados. A agência de detecção de crianças é acionada e as notícias se espalham por toda Monstrópolis. Um morador local relata em uma entrevista que viu a criança explodir um carro com sua visão a laser, enquanto outro monstro fala que ao tentar fugir, a criança o agarrou e a chacoalhou com seus poderes mentais. Enquanto isso, Sully e Mike levam a criança para casa, mas ela causa a maior confusão. Sully consegue acalmar a criança com um ursinho de pelúcia, mas quando Mike tira o ursinho dela, ela começa a chorar causando uma explosão elétrica. Mike tem medo de que a criança possa machucá-los, mas Sully a considera inofensiva e ele a leva para a cama para ela dormir. Antes de dormir, a criança mostra a Sully um desenho de Randall e ela mostra que ele é assustador para ela. Sully então se decide ficar perto dela até que a criança finalmente durma. Sully diz a Mike que a criança não parece perigosa e ele tem a ideia de levar ela de volta para a porta, que é o lugar de onde ela veio. No dia seguinte, eles vestem a criança com uma fantasia de monstro e vão para Monstros S.A. De repente, a criança acaba fugindo e ela se encontra com Waterloose. Waterloose não percebe que ela é uma criança, pois ela está com uma fantasia de monstro. E nesse momento, Sully fala que ela é filha de sua prima. Mais tarde, Sully a leva para o banheiro e lá eles brincam de esconde-esconde. De repente, Randall aparece e eles se escondem. Mike e Sully acabam ouvindo a conversa de Randall, onde ele planeja encontrar a criança e capturá-la. Mais tarde, eles tentam levar a criança para a porta, mas Mike acaba ativando uma porta aleatória e Sully fica bravo dizendo que esta não é a porta dela. Nesse momento, Sully acaba nomeando a criança de Boo e ele diz que não pode levá-la para qualquer porta. De repente, Boo acaba se perdendo e eles saem para encontrá-la. Enquanto tentavam encontrá-la, Mike e Sully se deparam com Randall e ele pergunta da criança para Sully. Eles dizem que não viram a criança e após isso, eles saem do local. Mas Randall acaba vendo em um jornal que a criança estava perto de Mike na noite anterior. Randall persegue Mike e ao capturá-lo, ele fala para Mike trazer a criança de volta para a porta. Enquanto isso, Sully tenta perseguir Boo e ele a encontra com outros pequenos
pequenos monstros. Mais tarde, Mike e Sully levam Boo para a porta, mas Sully fica desconfiado, pois foi Randall que deixou a porta lá. Para provar que não tinha perigo nenhum, Mike entra na porta, mas ele acaba sendo capturado por Randall, que pensou que Mike era criança. Sully segue Randall até seu portão secreto, onde eles veem sua máquina para extrair gritos das crianças. Quando a máquina quase alcança Mike, ela falha e o assistente de Randall verifica o que aconteceu. De repente, Sully aparece e ele consegue resgatar Mike, e após isso, eles fogem. Sully acaba indo até onde Waterloo estava para pedir ajuda a ele. No entanto, Waterloo fala para Sully demonstrar como que se assusta crianças, e quando ele foi fazer a demonstração, Boo acaba se assustando. De repente, Waterloo acaba vendo a Boo, e Mike tenta convencê-lo de que a criança não é perigosa. Waterloo fala que vai ajudar a criança, mas na verdade, ele falou isso para enganar Mike e Sully, pois ele também estava envolvido nos planos de Randall. Waterloo joga Sully e Mike através de uma porta, prendendo-os na paisagem nevada do Himalaia. Lá eles encontram o abominável Homem das Neves e ele acolhe a dupla. Mike fala que a culpa deles terem perdido a Boo era de Sully e os dois começam a discutir. Sully fala que eles ficarão presos para sempre no Himalaia, mas o Homem das Neves fala que existe uma vila por perto e que eles podem ir nessa vila para voltarem para Monstrópolis. Mike se recusa a acompanhar seu amigo e Sully decide enfrentar a tempestade de neve sozinho para encontrar a vila. No caminho, Sully acaba sofrendo um acidente, mas felizmente ele vê as casinhas com as crianças gritando e ele descobre que estava perto da vila. Sully entra na vila e ele consegue voltar para Monstros S.A. usando uma porta de um dos quartos da vila. Enquanto isso, Randall prende Boo em uma cadeira e ele ativa sua máquina de extrair gritos e Boo fica apavorada. Waterloo fala que está decepcionado consigo mesmo, depois de ter banido seu melhor monstro, mas Randall promete que a máquina fará todo o trabalho que Sully fazia. Nesse momento, Sullivan entra nos aposentos de Randall e ele consegue resgatar Boo da máquina. Logo em seguida, Randall fica invisível e ele começa a atacar Sully, mas Boo consegue fugir. Felizmente, Mike chega para ajudar e ele e Sully foge com Boo. Mais tarde, Randall segue a dupla, que estava procurando pela porta de Boo. Nesse momento, Randall acaba capturando Boo e Sully fica muito bravo. Sully vai atrás de Randall e ele consegue alcançá-lo, e após isso, ele o joga para dentro de uma porta, onde Randall é teletransportado para um trailer de uma família. Sully e Mike destroem a porta, deixando Randall preso lá, e eles levam Boo para a porta dela. Sully coloca Boo dentro da porta, mas de repente, Waterloo aparece e ele fala que vai levar a criança. Waterloo fala que assustar crianças já não é mais suficiente e que o plano é capturá-las e remover o grito delas usando a máquina que extrai gritos. Nesse momento, Waterloo percebe que ele caiu em uma armadilha e que ele estava na sala de simulação da Monstros S.A. E tudo que ele disse ficou público para todo mundo. Nisso, os agentes da agência de detecção de crianças aparecem e prendem Waterloo. A chefe da agência de detecção de crianças revela ser a Sra. Ross, que era a secretária da Monstros S.A. E ela diz que estava disfarçada de secretária para investigar a empresa. Mais tarde, Boo é enviada pela porta dela e ela se despede de Mike. Após isso, ela mostra a Sully seus brinquedos e Sully fica muito triste e ele se despede dela. Depois de deixar ela na porta, os agentes destroem a porta e Sully nunca mais vai vê-la novamente. Quando Mike e Sully saem da fábrica, eles percebem que a empresa iria ser encerrada, pois as crianças nunca mais seriam assustadas pelos monstros. No entanto, Sully acaba tendo uma brilhante ideia, onde ao invés de assustar as crianças, os monstros farão elas rirem, pois o riso traz mais energia do que o susto. Nisso, Sully se torna o novo chefe da Monstros S.A. e agora os monstros trabalham como comediantes, onde eles inventam várias piadas para as crianças rirem. No entanto, Sully ainda sente falta de Boo, e nisso, Mike o leva para um local secreto. Nesse local, Mike surpreende Sully, mostrando a porta de Boo, que estava totalmente reconstruída. Ao ativar a porta, Sully dá uma olhada dentro dela e ele se surpreende ao ouvir a voz de Boo. E nisso, o filme termina. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, clicar no botão gostei e aproveitar para ver os outros vídeos incríveis que estão aparecendo aí para você. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.